Naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do Rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. E sua fama espalhou-se por toda a Síria. Levavam-lhe todos os doentes que sofriam diversas enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e Jesus os curava. Numerosas multidões o seguiam, vindas da Galileia, da Decápole, de Jerusalém, da Judeia e da região além do Jordão. Olá, assinantes da TCM, eles que nos acompanham também pelas nossas redes sociais. Com muita alegria, iniciamos nosso programa à luz desta semana, primeira semana do ano, não é? Esperamos que este ano de 2021, cada um de nós possa dar o melhor de si na construção do reino de Deus. E nada melhor do que iniciarmos um novo ano, primeiro programa, conversando com uma experiência de vida que nos inspira no sacerdócio, sem dúvida alguma. Eu acabei de dizer isso a ele já está em linha conosco, direto de São Paulo, Padre Júlio Lancelotti. Que alegria para a nossa diocese, nesse primeiro programa à luz do ano de 2021, conversarmos com o senhor. Boa tarde, bem-vindo ao nosso programa, bem-vindo a Mossoró, Padre Júlio. Boa tarde, eu que agradeço imensamente esse privilégio de estar com vocês, com a Diocese de Mossoró, com o povo potiguar e abrindo o coração com todos, acolhendo a todos e mandando a melhor saudação. Bom ano, força, alegria, coragem, que ninguém desanime. Padre Júlio, uma frase do senhor já para orientar o nosso programa. Eu não trabalho com moradores de rua, eu convivo com eles. Essa frase, para mim, é muito emblemática, né? É um padre pedagogo que assume o ministério dessa forma? Sim, isso é muito importante, porque é um método, é um princípio, é um objetivo muito forte para nós. Nós queremos conviver para aprender, conviver para estar junto, conviver para defender, conviver para ouvir, para ter proximidade, conviver para estar junto das dores do povo e entender as suas dores, entender os seus clamores. Então, a convivência é a chave de toda a nossa ação pastoral. Nós buscamos uma ação pastoral de conviver, para que convivendo estejamos juntos, não fazendo para eles, mas estando com eles, e com eles descobrindo e construindo o caminho. Ótimo, a gente vai ter a oportunidade de voltar daqui a pouco, no próximo bloco, a aprofundar esse trabalho. Mas eu, nesse primeiro bloco, queria que a gente conhecesse um pouquinho melhor, né, do Padre Júlio. Aqui a gente conhece mais pela imprensa, por acompanhar o trabalho, mas é importante para o nosso telespectador, né? Padre Júlio sempre quis ser padre. Como é que foi essa vocação? Olha, eu sempre digo que a vocação é uma construção, e que nunca está acabada, nunca está pronta. Todos os dias, de novo, nós temos que escolher o caminho que temos que fazer. Mas desde pequeno, foi pelas escolas que eu estudei. Naquele tempo, as escolas religiosas eram muito simples, muito populares. E então eu estudei numa escola religiosa de irmãs das Servas do Espírito Santo, com as Irmãs do Imaculado Coração de Maria, e eu era um aluno um pouco difícil,
E uma irmã resolveu cuidar mais de mim e me trouxe para perto, me ensinou a ser coroinha. Imagine que eu gostava tanto dessa irmã que em uma semana eu aprendi a responder a missa em latim. E aí eu ia na missa conventual do colégio das irmãs, logo cedinho eu chegava, fui para o seminário muito pequeno ainda, muito menino, e não aguentei. Era muito longe de casa, uma disciplina muito rígida, eu apanhei de vara de bambu, levei muito castigo, aí eu voltei para casa. E fui estudar com os agostinianos, depois também eu voltei para o seminário, terminado o oitavo ano, para fazer o nível médio. E aí fiquei noviço agostiniano, mas é eles que me mandaram embora. E o mestre falou, você não serve para a vida religiosa, você é muito questionador, você pergunta muito, você é muito crítico, então não serve. E me mandou embora. E aí eu tive que sair, e lá no seminário eu fiz curso de atendente de enfermagem, saí, fui fazer faculdade e meu pai falou, você já tentou, outra vez eles não te quiseram, agora você vai trabalhar. E eu fui trabalhar e fiz a faculdade de pedagogia e fui trabalhar depois de um certo tempo junto de um grande santo que vocês devem conhecer, Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida, que foi secretário-geral da CNBB, que foi presidente da CNBB, que foi bispo auxiliar de São Paulo e depois arcebispo de Mariana. Quem lembra muito Dom Luciano, para quem não conhece Dom Luciano, quem lembra muito o jeito de Dom Luciano é o Papa Francisco. Dom Luciano é daquele jeito que é o Papa Francisco. Desprendido, despojado, muito próximo dos pobres. E foi Dom Luciano que me provocou e me fez voltar a essa aspiração. Eu fiz faculdade de teologia. Imagine que privilégio. Fiz a faculdade de teologia sobre o pastoreio de Dom Paulo Evaristo Arnes. Sabe, só para você ter uma ideia, Oi, estamos de volta? Eu caí aqui. Isso. Está ouvindo? Isso, estamos também. Tive como professores, só para ter uma ideia de Bíblia, foram meus professores o Frei Gilberto Gorgulho e a Ana Flora. Então, eu tive um privilégio, no meu tempo da faculdade de teologia, de ter grandes professores, como o Henrique Dussel, como Leonardo Boff, como o Benedito Ferraro, o padre Ferraro da Unicamp, Campinas. Então, foi um tempo de formação muito intenso, muito forte. Eu sou da geração que vivenciou o martírio de Dom Oscar Romero, então que viveu uma luta muito grande. Você imagina aqui em São Paulo o que foi o fim da ditadura, com a celebração interreligiosa para o Vladimir Herzog na Catedral de São Paulo, com Dom Paulo, lutando pela liberdade, pela democracia, pela verdade, pela justiça, a grande luta na defesa dos direitos humanos. Então, a minha formação foi muito marcada por isso, por Dom Paulo, por Dom Luciano, por Dom Helder, por todas essas grandes figuras que marcam a vida do nosso povo. O senhor foi ordenado presbítero pelo então bispo auxiliar Dom Luciano. O que me impressionava em Dom Luciano era a capacidade dele seja de olhar cada um na sua individualidade, seja o conjunto todo, né? Eu estudando em Roma, ele me chamava sempre de Mossoró, ele sempre estava em Roma em reuniões, mas era impressionante, porque ele tanto rezava por alguém da diocese de Mariana que pedia oração, como fazia links rápidos com problemas graves da humanidade naquele período ali, em torno do ano 2000. Né? Mas eu queria ainda permanecer com o senhor na família. Como é que é a influência da mãe, do pai, do senhor? Né? Vamos fazer assim, nós temos 1 minuto para terminar. Eu queria só que o senhor
falasse um pouquinho desse primeiro núcleo, né? A família. Tem irmãos? Os pais já são falecidos? O meu pai já é falecido, minha mãe, infelizmente, também, faz 10 anos que ela faleceu, e meus 2 irmãos também já são falecidos. A minha família não teve, vamos dizer assim, uma imposição ou uma influência no que eu escolhi no caminho quando eu quis ir para o seminário. Eles sentiram, mas respeitaram, mas não eram eles que me influenciavam, não. E nem diziam, vá fazer isso, vá fazer aquilo. Meu pai era uma pessoa muito simples, trabalhava muito, e minha mãe, para mim, é um grande sinal, porque era uma pessoa, uma grande intelectual, dona de casa. A gente vai voltar a falar sobre essa intelectual, né? Mas no próximo bloco. O senhor começa a falar exatamente sobre isso no próximo bloco, né? A respeito também da influência da mãe, como ele acabou de dizer, mas a gente vai continuar a nossa conversa com o Padre Júlio, direto de São Paulo, aqui no programa Luz. Continue conosco, logo após o intervalo, continuamos o nosso programa.